Os custos de construção, que assustaram muita gente na época da pandemia, com uma elevação muito acima do normal, ficaram estáveis já faz um tempo. Dados medidos pela Fundação Getúlio Vargas mostram que nos últimos 12 meses, o INCC, que é o Índice Nacional de Custo de Construção, vem registrando uma correção muito modesta, inclusive abaixo da inflação medida pelo IPCA. Porém, recentemente, alguns fornecedores de insumos e de serviços da cadeia produtiva de cimento e concreto, itens que são comprados em grande escala pelas construtoras e que são essenciais em uma obra, vêm tentando alguns reajustes acima da média do mercado, o que sugere que devemos ter um ponto de atenção aqui. É sobre isso que falaremos nesse vídeo de hoje. Acompanhe comigo! Olá, eu sou a Cris Pelágio, jornalista, e a partir de agora estarei todo mês aqui com vocês, trazendo muitas informações, muitas novidades sobre o que está acontecendo no mercado imobiliário. Você quer ficar bem informado? Vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, assim você será informado quando um episódio novo entrar no ar. Tô contando com a sua presença. No vídeo de hoje, nós vamos abordar um tema de grande interesse para os incorporadores e construtores, mas também para quem quer comprar imóvel, os custos de construção. Se você atua no setor imobiliário, com certeza deve se lembrar daquela época lá da pandemia, em que houve uma verdadeira disparada nos preços dos materiais de construção, consequência, claro, da alta das commodities e do desabastecimento da cadeia global de suprimentos. Um momento traumático para muitas empresas. Felizmente, esse cenário já foi superado. Estamos num momento muito mais estável. Conforme a gente pode ver aqui, com dados do boletim VGV, o INCC vem registrando uma correção muito pequena nos últimos meses, inferior inclusive à inflação que foi medida durante esse período. Porém, mesmo com essa estabilidade, recentemente alguns fornecedores de insumos e serviços, mais precisamente da cadeia produtiva de cimento e concreto, itens que você sabe são essenciais numa obra, parece que vem tentando reajustar seus preços com percentuais acima da média do mercado. Lembrando que esses itens são comprados em larga escala por construtoras, principalmente nas fases iniciais das construções. Temos recebido relatos de algumas construtoras, principalmente na região metropolitana de São Paulo, informando que estão recebendo cartas de reajuste de fornecedores, apenas citando equilíbrio de custos internos e externos. Para entender melhor esse cenário, o Bruno Lessa conversou com um representante do setor. Vamos conferir? Bom, estou tendo o prazer de conversar aqui com o Júlio Dias, que além de construtor e incorporador há muitos anos, é também representante da classe, presidente da Associação dos Construtores Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC. E Júlio, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse papo. Bom dia a todos. Obrigado, Bruno, pela possibilidade aqui de tirar algumas dúvidas, né? Legal, Júlio. Ô Júlio, na época da pandemia nós tivemos aí um aumento muito grande nos materiais de construção, o que acabou pegando muita gente de surpresa. Para as empresas foi um momento muito complicado de ter que fazer toda essa gestão de custos, e também para os clientes compradores às vezes foi um pouco complicado de ter que lidar com essa situação. Só que de um ano para cá a gente está vendo que isso já está praticamente estabilizado. Nos últimos 12 meses, inclusive o INCC vem dando menos do que a inflação, a correção dele vem sendo inferior à inflação. Como que você enxerga esse cenário hoje dessa questão dos custos de construção? Eles estão estáveis, não estão estáveis? Como que isso está de uma forma geral? Bom, existe obviamente uma preocupação sempre com elevação fora de hora de custos de qualquer tipo de insumo, tá certo? Tem existido de algumas cadeias aí, esse tipo de intenção, notadamente agora nesse período das cimenteiras, né, concreteiras, fazia já algum tempo que eles não vinham com atualizações, nós estamos falando na ordem de 10% a 12%, mas
nós convidamos, né, as empresas do segmento para conversar conosco na semana passada. Existe realmente uma necessidade dessas empresas. São 3 itens que para eles estão muito difíceis, né? São custos de agregados, o custo da mão de obra, que é um problema geral, né? E não só no nosso segmento, mas de uma forma geral. Quando você tem uma diminuição do déficit de emprego, você acaba chegando nisso. Então, hoje nós temos aí desemprego na taxa de 8%, que é bastante interessante. Você vê uma faixa de idade pedindo demissão para trocar de trabalho. Então, assim, isso já está no radar, né? E equipamentos, né? Essas empresas, de uma forma geral, têm dificuldade de atualizar os seus equipamentos, né? Betoneiras, nas usinas, né? Silos, enfim. Eles demoram para fazer essa atualização e aí acabam com essa solicitação de reajuste. Na nossa conversa, ficou claro o seguinte: vai ser difícil de não ter o reajuste, eles vão tratar isso individualmente com cada empresa, eles não vão fazer um pacote geral com as empresas, de repente, não vamos atualizar em 10 ou 12, vamos atualizar em 2. Eles vão tratar isso comercialmente com cada empresa. Mas o recado foi dado, né? O recado foi dado, a gente está num momento interessante na construção, mas nós temos um alerta. A gente já está vendo aí uma diminuição de lançamentos e a gente está vendo de algumas incorporadoras realmente tirar um pouco o pé agora a partir deste ano. Com isso, eu acredito que vai forçar um pouco mais ao pessoal dos insumos aí dar uma maneirada, tá certo? E é o que você falou, de uma forma geral, na média, a gente está um pouco abaixo do INCC, certo? Nós acreditávamos que depois da pandemia, com todos esses insumos num pico, que a gente ia ter uma redução. Isso aconteceu em alguns casos especificamente, como o aço, por exemplo, né? O receio agora vai depender muito da China, como é que eles vão se comportar. Espero que não tenha nenhuma alta elevada de aço também, mas eu acho que está dentro da negociação para que a gente tenha, durante o ciclo da construção, um INCC equilibrado com a inflação. Tá certo? Certo, Júlio. Então, a gente pode concluir que essa tentativa de aumento por parte dessas empresas foi algo bem pontual desse setor, mais de cementeiras, concreteiras, para poder ter um reequilíbrio de custos. Inicialmente, eles não tinham dado uma justificativa muito plausível para esse aumento, mas depois dessa conversa, depois desse bate-papo, eles apresentaram ali as razões e, em função disso, eles vão topar ou negociar individualmente. Seria isso? Exatamente isso. Vão fazer a negociação individualmente, caso a caso. Nesse momento, as construtoras que têm históricos melhores junto aos seus parceiros, né, vão ter mais facilidade de controlar isso, tá certo? Mas eles optaram por esse caminho, de tratar caso a caso com as construtoras e incorporadoras. Júlio, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que é difícil comandar uma incorporadora, uma construtora, e ainda mais representar uma classe que estamos falando de um bloco que une 7 cidades, né, que juntos aí representam uma parcela significativa do PIB do Brasil. Então, obrigado pelo seu tempo e obrigado pela gentileza de falar com a gente. Imagina, muito obrigado, Bruno, pela oportunidade, tá? Ótimo trabalho e vamos para frente. Grande abraço. Bom, foram ótimas explicações, mas como será que as construtoras podem se preparar melhor para essas variações? A gente vai conversar agora com André Prete, que é o CEO da construtora Mivita. André, obrigada por ter aceitado o nosso convite. André, você comanda uma empresa que toca várias obras ao mesmo tempo. Queria entender qual é a importância de você controlar esses custos de construção. É fundamental. Primeiro, queria agradecer aqui a todos vocês. É fundamental, principalmente em um negócio que ele é tão complexo, envolve tantas variáveis. O fluxo de caixa é muito importante, o nosso negócio ele é muito dinâmico e, principalmente, quando você tem mais de um empreendimento,
de extrema responsabilidade da construtora, você tratar cada empreendimento como um núcleo financeiro e, ao mesmo tempo, você aproveitar toda essa questão de volume de vários empreendimentos para conseguir melhores negociações, para conseguir ter uma racionalização melhor dos custos. E como é que esses custos acabam afetando o preço final do imóvel, André? Ao contrário do que a grande maioria dos clientes entendem, possam achar que pode afetar e piorar a questão para eles, se estiver bem controlado em níveis saudáveis, esse custo, entre aspas, automaticamente ele vai sendo agregado ao valor do apartamento. Então, os imóveis, com o longo do tempo, tendem a valorizar e essa curva tende a ser muito parecida e muitas vezes maior do que o aumento do custo dos insumos. Então, em níveis controlados, como estão pós-pandemia, eles são salutares para os clientes. Quero pegar um gancho aí que você falou de pandemia. A gente já contou aqui, todo mundo sabe, todo mundo desse setor sabe que houve um aumento nesses preços durante a pandemia. Como é que vocês lidaram com essa elevação? O fenômeno da pandemia pegou todo mundo, ninguém previa isso, né? E na época o Brasil estava vivendo momentos de taxa de juros mínimas históricas. Isso promoveu um fenômeno em que todos os clientes que tinham uma carteira de pagamento e tinham alguma poupança anteciparam isso para as construtoras e nós utilizamos todas essas antecipações dos clientes para poder ter melhores negociações junto a fornecedores, antecipar a compra de alguns materiais para a gente segurar um pouco essa subida de preço. E como é que as construtoras, André, podem lidar exatamente com essas oscilações no preço? Isso é uma questão muito sensível, porque o nosso negócio ele envolve, como eu falei no início, muitas variáveis. Então, primeiro é ter um bom controle, ter um bom planejamento, um bom fluxo de caixa, considerar algumas incertezas e fazer muita análise de sensibilidade. Prevendo aumento da taxa de juros, aumento do nosso INCC, ou CUB, que é a nossa inflação do nosso negócio, diminuição, o que isso impacta no nosso fluxo de caixa. Então, esse controle quase que diário, ele é muito importante e está muito ligado nas dinâmicas de juros, de como é que está a velocidade de venda. Então, é quase como um quebra-cabeça, mas a regra básica para nós é controle de fluxo de caixa muito forte e tentar fazer o máximo de análises de previsibilidade possíveis. André, vamos jogar para frente. Como é que você enxerga o mercado imobiliário para esse ano? Você está otimista? Estamos otimistas, acho que é um caminho natural da redução da taxa básica de juros, então isso promove uma pujança maior, o poupador sai um pouco do mercado financeiro e vem um pouco mais para o mercado real e tende, na grande maioria, vir para o mercado imobiliário, então a gente tem esse público. E também temos o público que busca para moradia, tem aumentado, nós estamos há anos com uma velocidade de vendas muito parelha com o nível de produção. Então isso traz um nível saudável, então acho que a gente tem vários ingredientes, listei 2, mas temos vários ingredientes que trazem esse otimismo para nós. André, muito obrigada mesmo. Essa conversa foi muito esclarecedora para mim e tenho certeza que para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Obrigada, até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Bom, como vocês viram, por enquanto a inflação, de uma forma geral, está sob controle e os custos de construção seguem estáveis. Mas é sempre muito importante ficar de olho. O portal VGV monitora vários indicadores do setor imobiliário todos os meses, inclusive os índices de custo da construção, e envia quinzenalmente por e-mail. Se você quiser receber, é só se inscrever de graça no boletim Foco VGV. Esse então foi um conteúdo Foco VGV aqui do portal VGV para você.
Se inscreve no nosso canal, ativa ali o sininho, as notificações, assim sempre que tiver um conteúdo novo, você vai ser informado, você vai saber. Fica com a gente sempre, porque nós traremos muitas novidades, muitas informações para você estar sempre super atualizado com o seu mercado. Foi um prazer gigantesco. Até a próxima!